Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está no ar o Jornal Terra Viva e veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Ministério da Agricultura confirma caso de mal da vaca louca e suspende exportações para a China. Comitiva de ministros do governo federal visita no Rio Grande do Sul áreas afetadas pela falta de chuvas. Agricultores dos Estados Unidos vão aumentar o plantio de milho e trigo em 2023-24, de acordo com dados do USDA. E ainda, GoFood 2023 está evidenciando que a produção brasileira de alimentos é destaque no mundo. E olha só, os caramelos do Brasil estão na vitrine da feira. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. A GoFood 2023 está evidenciando que a produção brasileira de alimentos é destaque no mundo. E olha só, os caramelos do Brasil estão na vitrine da feira, além do setor de feijão, que espera exportar 500 mil toneladas, gerando mais de 600 milhões de reais em receita. É isso que a Fabiana faz diariamente. Corta o galpão de ponta a ponta para acompanhar de perto o manejo das 400 vacas que tem há 5 anos. Os 14 mil litros de leite que saem daqui vão adoçar a vida de crianças e adultos mundo afora. E assim, é muito gratificante saber que o nosso produto, né, que a gente produz aqui com muito carinho, muita dedicação, está indo para fora dos estados, abrangendo outros países, né? Então isso traz uma satisfação muito grande para a gente. E queria agradecer a Embaré por essa parceria. O leite produzido na fazenda Agroguia, na região de Lagoa da Prata, no interior de Minas Gerais, chega na fábrica e logo ganha uma forma. Embalagem e vários destinos bem longe. Tenho muito orgulho de saber que nós exportamos produtos de qualidades para dezenas de países. E a palavra que me define é gratidão. Mas ninguém aqui fica acomodado, mesmo sabendo que esses caramelos, com o sabor da doçura mineira, estão em dezenas de países. A gente sabe que nós atendemos aí mais de 40 países mundo afora. Isso para a gente é um orgulho muito grande, porque isso acaba trazendo culturas, né, de outros países para a gente aqui também. A gente acaba aprendendo, né, um pouco com todo mundo. A cada sugestão, a cada informação que a gente recebe de cada país, isso acaba aprimorando, né, os nossos processos e fazendo com que os nossos produtos tenham a cada dia mais qualidade. E olha os caramelos do Brasil na vitrine da GoFood, uma das 3 maiores feiras de alimentos do mundo que acontece todos os anos em Dubai. A receita para manter um mercado consolidado, tanto no Brasil quanto no exterior, é o Felipe quem dá. Cada um tem um conhecimento específico, né? Então, para nós, a exportação, a gente conhece o que é necessário no mercado internacional, mas para produzir, a gente precisa do leite de qualidade, precisa do produtor. Na linha de produção, precisa estar alinhado também para a gente conseguir casar todas as necessidades do produtor e do mercado internacional. Então, um conjunto, um quebra-cabeças, né? Que a gente vai tentando colocar da melhor maneira possível para fazer o negócio girar. E aqui na GoFood tem girado. A GoFood desse ano reuniu mais de 5 mil empresas de 120 países. Do Brasil, vieram 105, de grande, médio e pequeno porte. Durante esse período, elas acreditam que vão negociar mais de 4,5 bilhões de dólares. Como resultado já concreto, a gente entende que essa é a feira com recorde de público. O público pós-pandemia veio com muita força na feira. Todas as empresas estão muito satisfeitas com a quantidade de contatos e a qualidade dos contatos que estão sendo feitos durante a feira. A gente está confiante de que os resultados vão ser muito positivos e a gente vai superar essa marca da nossa expectativa inicial. E o feijão brasileiro quer embarcar nessa. Nos próximos 5 anos, o setor espera exportar 500 mil toneladas, gerando mais de 600 milhões de reais em receitas. Porque a China, por exemplo, deixou de fazer parte da exportação e, pelo contrário, ela vai passar a importar.
porque muitos países no mundo têm enfrentado o mesmo desafio que o Brasil, porém só tem uma safra, o desafio de ter a competição com a soja e com o milho. O Brasil tem outras oportunidades para poder plantar, tem outras janelas de plantio. E porque o mercado ganha, o feijão é a menor demanda por recursos naturais, por quilo de proteína entregue. Isso é fantástico. Mas antes de oferecer nosso feijão lá fora, um trabalho de 18 anos de pesquisa desenvolveu as variedades mais atraentes para os consumidores, principalmente da Europa e da Ásia. Até 2010, o Brasil produzia apenas o famoso e querido feijão carioquinha. Hoje, já temos 14 tipos. E foi aqui no Instituto Agronômico de Campinas que o Brasil avançou no desenvolvimento de novas variedades. Um deles é o tigre, esse feijão rajadinho com uma pintinha amarela que lembra a aparência de um tigre. Este feijão apresenta ciclo semi-precoce e com cerca de 85 dias entre a semeadura e a colheita. Pode ser plantado desde o sul do Brasil até o centro-oeste. Mas por que produzir essas novas cultivares? São feijões mais saborosos, então você tem um tipo diferente no prato, são feijões coloridos, então são feijões bons, né, de você comer. E caso você tenha um excesso de produção internamente, são tipos de feijões que atendem à exportação. Então você não fica refém apenas do mercado interno. A exemplo do carioca. O Brasil ele é um dos maiores produtores e consumidores do feijão carioca. Só que o feijão carioca ele é consumido apenas aqui no Brasil. Nenhum outro país consome o feijão carioca. Então, quando nós temos um excesso de produção, né, um excesso de oferta, isso faz com que o preço caia. Isso, para o agricultor, é muito ruim, né, porque os custos de produção da cultura estão altos. Então, muitas vezes ele semeia o feijão em determinada época com um preço alto, muitas vezes quando ele vai colher esse preço caiu. Então isso para ele é muito prejudicial. Então quando você consegue estabilizar essa oferta e demanda de feijão, né, tanto de carioca como de outros tipos de grãos, tendo um foco tanto no mercado interno quanto externo, você estabiliza a cadeia de produção e todos saem ganhando, né? Não só o consumidor, como também o produtor. E o Ministério da Agricultura adotou providências sobre o caso confirmado de mal da vaca louca em um animal macho de 9 anos em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará. O comunicado foi feito à Organização Mundial de Saúde Animal e as amostras foram enviadas para o laboratório referência da instituição em Alberta, no Canadá. O animal, criado em pasto sem ração, foi abatido e sua carcaça incinerada no local. Seguindo o protocolo sanitário oficial, as exportações para a China estão temporariamente suspensas. No entanto, o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto reestabelecimento do comércio da carne brasileira. Total transparência, lealdade ao mercado, foi isso que discutimos com o presidente Lula. E ele disse imediatamente, comunique nossos parceiros comerciais, cumpram os protocolos, estamos fazendo isso, e parte do protocolo em específico com a China é nós levantarmos as certificações e a suspender as exportações para que o caso seja esclarecido, né? E comunicando o mercado todo para ter tranquilidade. E mais que isso, a tranquilidade que merece a população brasileira. Não tem risco de contaminação, podem continuar consumindo carne bovina. Não tinha nenhum outro animal dessa propriedade que foi abatido, portanto, ações protocolares para que o mais rápido possível nós podamos resolver esse caso e dar continuidade ao mercado. No último caso confirmado no Brasil em 2021, as exportações ficaram suspensas por quase 4 meses. E para especialistas, a tendência é que a avaliação documental seja mais breve.
Dessa vez, nós temos uma situação de um caso, então, de fato, é uma situação que a gente espera que seja de mais fácil resolução, né? Mas os prazos, eles de fato ficam a critério da autoridade chinesa. Uma questão importante para a gente ter em mente, em relação a prazo, é que a China se aproxima das duas reuniões que a gente chama de reuniões gêmeas. São as reuniões dos dois órgãos parlamentares da China, né? Então, elas ocorrem a partir do dia 4 de março, e isso é ruim para o nosso prazo nesse momento, digamos, a não ser que os chineses consigam dar celeridade a essa avaliação antes das reuniões. De fato, a partir do momento que as reuniões começam, a gente sabe que as autoridades chinesas tendem a dar muita atenção para essa questão interna. Eu diria que é o item mais importante do calendário interno da China, que ocorre anualmente. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu hoje com o embaixador da China no Brasil. O encontro serviu para tratar do caso de vaca louca aqui no país. O embaixador da China, Zhu Qinjiao, ouviu os esclarecimentos do que está sendo feito pelo governo brasileiro após a confirmação do caso de encefalopatia espongiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca. Durante o encontro, o representante chinês ressaltou a agilidade e transparência do Ministério da Agricultura. Além disso, reforçou a intenção de fortalecer a parceria com o governo do Brasil. E a Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui de São Paulo está agora no comando de Antônio Junqueira, que tomou posse no dia 10 de janeiro com a participação do governador Tarcísio de Freitas. Junqueira é produtor rural e foi secretário adjunto da Secretaria de Agricultura do Estado entre 2007 e 2011. Uma das suas bandeiras nesta gestão é alinhar agronegócio e sustentabilidade. E para falar mais sobre os projetos para o agro paulista, eu converso agora ao vivo com o secretário Antônio Junqueira. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Terra Viva. Boa noite aos ouvintes do Jornal Terra Viva. Secretário, a gente agradece a sua participação e antes de falarmos um pouquinho sobre as prioridades da sua gestão aí no comando da pasta da agricultura, nós não temos como deixar de abordar, infelizmente, essa tragédia que ocorreu no litoral paulista. Eu gostaria de saber do senhor como estão os acessos às cidades atingidas pela chuva e como a produção agrícola nesses locais foi afetada, por favor. Ok, o governador hoje fez uma reunião com vários secretários lá de Estado. As estradas já estão sendo abertas paulatinamente, não é isso? E o abastecimento já começou a ser feito vagarosamente, mas está sendo feito e sendo coordenado pela Defesa Civil. Agora, com relação aos produtores rurais atingidos, já existe um levantamento, o trabalho que está sendo feito especificamente com esses produtores rurais? Bom, até o momento, as casas de agricultura da região de São Sebastião, Ubatuba, Santos, Mongaguá, Peruíbe e Itanhaém estão abertas às reivindicações dos produtores que tiveram perdas, mas até o momento não nos chegou nada aqui. Então, nós estamos achando que os prejuízos na área agrícola não foram tão grandes como aconteceram aí nos bairros de Juqueí, Barra do Saí e Camburi. Muito importante. Agora, secretário, nas últimas semanas, as invasões de terra voltaram a ser noticiadas na região do Pontal do Paranapanema, no interior aqui do estado, Como que a secretaria está acompanhando essa situação e que medidas serão tomadas, hein? Ok, foram 10 fazendas invadidas aqui durante o Carnaval. Nós já estávamos monitorando esse trabalho junto à Secretaria de Segurança Pública. A orientação que nós temos, o governador Tarcísio de Freitas, é que invadiu, tem que desinvadir. Aqui em São Paulo, nós recentemente fizemos a Lei 17.557, que é a Lei da Paz, da regularização fundiária do Estado de São Paulo. E nós vamos seguir essa linha, nós queremos que as coisas funcionem bem, dentro da ordem. Vamos dialogar com todos os movimentos, com os produtores, mas a lei tem que ser preservada.
Secretário, a gente gostaria de aproveitar também a importante participação do senhor com a gente hoje aqui no Jornal Terra Viva e abordar um outro tema que está gerando muito debate, né, e críticas também por parte dos produtores rurais, que é o aumento de impostos, né, para o agro. Alguns estados, inclusive, já criaram algumas taxas para o setor, com a justificativa aí de compensar, né, essa perda de arrecadação, principalmente com a redução do ICMS sobre os combustíveis. E aqui em São Paulo, há algum projeto nesse sentido? Bom, aqui recentemente o governador revogou o artigo 22 da Lei 17.293. Aqui em São Paulo, a ordem é diminuir os impostos. Os impostos eles haviam sido aumentados na gestão João Dória, né, durante a pandemia, que atingiram remédios e alimentos, né? Com a decisão do governador, com a revogação desse artigo, qualquer tipo de aumento hoje terá que ser aprovado na Assembleia Legislativa. Aqui em São Paulo, a ideia é diminuir impostos para poder aumentar a base de arrecadação. Aqui não haverá aumento de impostos para a área de agricultura. Isso eu posso afirmar com certeza. Mais uma boa notícia para o produtor. Secretário, a gente tem mais um minutinho, por gentileza, para finalizar aqui a nossa conversa. Gostaria que o senhor falasse, então, rapidamente para a gente sobre a perspectiva, então, para essa nova gestão, né? Uma pauta, né, que o senhor tem como bandeira é alinhar o agronegócio com a responsabilidade socioambiental, né? Correto. Nós já vamos lançar logo mais um programa dentro do FEAP, que vai ser pagamentos ambientais referentes à água e formação de APPs. Além disso, nós estamos estudando outras medidas que serão anunciadas brevemente. Nós estamos com a agenda verde ambiental muito forte e eu acho que logo mais os senhores terão boas novidades para ir para o setor. Perfeito. Secretário, tem muito trabalho ainda pela frente, né? Muito obrigado, viu, pela atenção aqui com a nossa equipe. Um bom trabalho para o senhor, uma excelente gestão e até a próxima oportunidade. Nós perdemos aí o contato com o secretário, já agradeço desde já em nome de toda a equipe aqui do canal Terra Viva. Olha, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, vai receber até amanhã doações para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. Alimentos não perecíveis e produtos de isso podem ser entregues no entreposto da unidades do interior. Mais informações, acesse ceagesp.gov.br. E olha, a seguir, vamos ao vivo com o fechamento do mercado das commodities agrícolas. E ainda, os norte-americanos vão aumentar a área plantada com trigo e milho na temporada 23-24. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. Os norte-americanos vão aumentar a área plantada com trigo e milho na temporada 23-24. Motivados pelos bons preços das commodities, os produtores norte-americanos devem aumentar a área de plantio do milho e do trigo de acordo com o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para o trigo, a área deve pular de 18,5 milhões de hectares na safra atual para 20,03 milhões de hectares na temporada 23-24. Enquanto as estimativas para o milho indicam um ligeiro crescimento de 36,8 milhões para 36,9 milhões de hectares. Já no caso da soja, a área plantada deve alcançar 35,41 milhões de hectares, o que indica uma manutenção do plantio na comparação com o ciclo 22-23. E vamos ao Agritendências de hoje com Silmar César Miller. Olá, Silmar, boa noite, seja muito bem-vindo. Olha, essas primeiras previsões aí, né, do USDA para a safra americana tiveram algum impacto no mercado hoje? Seja bem-vindo. Boa noite, Vinícius, boa noite, amigos do canal Terra Viva. Sim, já houve um impacto bastante expressivo até, em alguns casos, com essas primeiras projeções. São projeções, não são ainda levantamentos de campo, o plantio nos Estados Unidos só começa aí mais para o fim de março, início de abril, mas é uma sinalização importante e o mercado acaba refletindo essas possibilidades, essas tendências.
Então, aí os números impactaram de diferentes formas, de acordo com cada mercado de cada produto. O fato é que a área de trigo é a que mais se destacou aqui, com tendência de aumento, um aumento de mais de 8%, 8,3%. No caso do milho, um aumento de 2,7%. São aumentos expressivos para um setor que já é consolidado nos Estados Unidos, não tem abertura de áreas novas, como existe aqui no Brasil, portanto, existe mais troca de áreas entre os vários tipos de produtos. Então, qualquer percentual é bastante expressivo quando acontece. No caso da soja, a tendência de manutenção da mesma área plantada no ano passado. Destaque para o algodão, deve ter uma queda forte na área de plantio, de 20,8%, e no caso do arroz americano, um aumento de 13,6%. Agora, tudo isso não significa realmente um impacto direto também na produção. Por exemplo, a safra americana do ano passado foi muito ruim, o clima afetou bastante a produção, a produtividade das lavouras. Portanto, tem casos aqui que mesmo com manutenção diária ou queda diária, não significa que a produção vai cair, se a produtividade esse ano for normal, se o clima ajudar esse ano. É o caso específico da soja, mesmo com manutenção diária, pode ter uma produção maior, por exemplo, tem uma produção recorde, se a produtividade ajudar. E no caso do algodão, mesmo com esse tomo na área aqui de 20,8%, vou lembrar que no ano passado os americanos tiveram que abandonar várias áreas e não colheram, simplesmente porque o clima realmente derrubou a produtividade das lavouras no sul dos Estados Unidos, então muita área não foi colhida. Portanto, qualquer coisa que, mesmo que caia a área de plantio, esse ano a área a ser colhida pode ser maior, inclusive. É o que o USDA, o Departamento de Agricultura americano, está prevendo também para o algodão. Então, é bom ter cuidado com esses números, mas, de qualquer forma, já teve um impacto no mercado pela simples sinalização de intenções de plantio dos produtores. Por exemplo, o algodão subiu na Bolsa de Chicago, a gente vai ver daqui a pouquinho, enquanto o milho despencou, uma queda forte, mais de 2 pontos percentuais, por conta de uma tendência de aumento na sua área de plantio, conforme divulgado nesta quinta-feira pelo USDA, o Departamento de Agricultura, durante o evento anual que começou hoje, termina amanhã, é o chamado Agriculture Outlook Forum, ou seja, Fórum de Perspectivas da Agricultura Americana e Mundial também, é sempre muito aguardado pelos analistas, pelos próprios produtores americanos e do mundo inteiro, porque sinaliza uma tendência naquele que ainda é um dos grandes, maiores exportadores mundiais de alimentos. E o grande concorrente do Brasil. Então, o produtor brasileiro também precisa acompanhar e ficar de olho nesse tipo de tendência que é divulgada todos os anos nesse evento. Perfeito, Silmar. Então, aproveita e passa para a gente um pouquinho, né, sobre os mercados hoje, né, como fecharam, né? Fala um pouquinho da Bolsa, do mercado futuro, por favor. Bom, o mercado de commodities, o milho realmente reagiu a essa expectativa das hoje que eu fiquei. O milho teve uma queda de 2,2%, diretamente influenciada no seu mercado por conta dessa previsão de um novo aumento de área nos Estados Unidos, que pode levar a um grande aumento de produção e até a segunda produção maior da história, inclusive, se o clima dessa vez ajudar. No caso da soja, o preço caiu também, embora tenha caído menos. Caiu menos por quê? Porque tem um contraponto aqui, que é a quebra da safra da Argentina. A Argentina é uma grande exportadora de derivados de soja, e a sua safra sofreu mais um corte hoje. A Bolsa de Rosário reduziu a expectativa de produção para apenas 33,5 milhões de toneladas. A Argentina costuma colher 50 milhões de toneladas por ano. Então, é uma quebra violenta por conta da seca. A mesma seca que está afetando o Rio Grande do Sul, o Uruguai, afeta a Argentina já há mais tempo. As perdas lá, na verdade, são bem maiores do que aqui no sul do Brasil. Então, soja também caiu hoje por conta disso. Trigo subiu um pouquinho, 0,1%. Algodão subiu hoje, até por conta dessa perspectiva de redução da área de plantio nos Estados Unidos, bastante forte, 20,8%, conforme eu citei. O algodão acabou refletindo essa tendência de redução de área e subiu hoje 0,3% na Bolsa de Nova York. Destaque negativo para o café. Café arábica caiu hoje 1,9%. Depois de 4 dias de alta, hoje foi o dia dos investidores fazer a chamada realização de lucros, né? Hora de vender, aproveitar o preço alto. Aí derrubaram o preço hoje em 1,9% lá na Bolsa nova-iorquina. Açúcar subiu hoje, subiu bastante, 2,2%. Estamos entre safra aqui no Brasil, tem perspectiva de redução da produção da Índia, são vários fatores que estão influenciando o mercado nesse momento. Então, o açúcar subiu 2,2% hoje, uma alta bastante expressiva. Boi gordo do mercado futuro da B3, ontem foi aquele tombo de 5,2% por conta do surgimento daquele caso de vaca louca lá no Pará.
ainda não oficialmente confirmado se é realmente caso de vaca louca ou se é um caso atípico, mas o fato é que ontem foi aquele tombo na Bolsa de São Paulo, do preço do boi gordo, mas hoje uma pequena recuperação, muito pequena, na verdade, um aumento de 1,3%, não recupera o que perdeu ontem, mas o mercado procurou se reposicionar depois daquele susto inicial que foi o que aconteceu no dia de ontem. Para finalizar, Vinícius, o dólar caiu hoje 0,6% e o mercado de ações subiu 0,4% aqui no índice Bovespa, nossa B3 em São Paulo. Tá certo, Silmar. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Boa noite para você, bom descanso, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Olha, e a seguir tem a previsão do tempo para todo o país. E ainda a comitiva de ministros do governo federal visita no Rio Grande do Sul áreas afetadas pela falta de chuvas. É daqui a pouquinho, aqui no Jornal Terra Viva. E agora a gente volta com outras informações da GoFoods 2023. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, está marcando presença com 14 empresários, abrindo a possibilidade de expansão de mercados. Estamos numa semana intensa já de reuniões, de visitas técnicas, foram mais de 45 reuniões de encontros de negócios. Viemos para cá com 14 empresários, 7 estavam expondo na feira, os outros 7 estavam acompanhando a gente nas visitas. Fomos numa zona franca, onde o pessoal pôde aprender mais sobre como abrir o seu negócio aqui, quais as facilidades que isso traz. Fomos numa visita técnica numa fazenda vertical, em várias redes de supermercado, onde os empresários puderam prospectar mercado, ver qual é o diferencial de preço, o que precisa, qual a melhor estratégia para estar inserido nesse mercado do Oriente Médio. Então eu convido você, produtor, que ainda não faz parte, entre no site e venha conhecer o projeto AgroBR. E quem sabe você não vai ser o próximo a estar aqui comigo em Dubai. É um convite que eu faço a todos e posso dizer que essa missão já está deixando saudade e amanhã ainda temos um dia intenso pela frente. Obrigada. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. Quem conta para a gente é a Stephanie Todos. Nesta sexta-feira, um cavado entre a Argentina e o Paraguai ainda favorece nuvens muito carregadas entre Mato Grosso do Sul, a região sul do país e o estado de São Paulo. A situação ainda é de alerta no estado paulista, principalmente para as áreas do litoral. A chuva acontece com forte intensidade entre tarde e noite e ainda pode trazer novos prejuízos para o litoral norte do estado de São Paulo. Agora, destaque também para os temporais entre Paraná, interior de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, chuva com forte intensidade, podendo começar desde cedo. Agora em Mato Grosso do Sul, Goiás e também no estado de Mato Grosso, a chuva se concentra principalmente entre tarde e noite e pode vir acompanhada por raios e também por ventos atingindo 60 km por hora. Áreas produtoras do Triângulo e sul de Minas também merecem atenção nesses próximos dias, mas parte do norte do estado e até mesmo o Espírito Santo recebem pouquíssima chuva, o que prejudica as áreas produtoras de café e também de grão dessa região. Agora, na Bahia, boa parte do estado ainda continua com tempo firme, mas já tem destaque para a costa norte do Nordeste. Muita chuva entre Maranhão, Piauí e o Ceará. E nos estados da região norte, a situação ainda é de alerta, principalmente entre Manaus e a região de Santarém, no estado do Pará. Na capital paulista, a temperatura máxima chega a 30 graus na sexta-feira. Máxima de 28 graus em Brasília, 28 graus também em Porto Alegre e apenas 26 graus em Curitiba, mas ainda com esse ar abafado. Agora, ao longo dos próximos dias, ainda destaque para a chuva no sudeste e também no centro-oeste, ganhando cada vez mais intensidade em Mato Grosso do Sul. A partir da próxima semana, os temporais voltam com força. Também tem frente fria durante o domingo se aproximando da costa do sul do país e que vai reforçar instabilidades ao longo da segunda-feira em todo o estado de São Paulo. A situação é de alerta principalmente na costa do estado paulista. Algumas áreas podem receber acumulados até passando de 60 milímetros, isso pelo menos até o começo da próxima semana. Agora, destaque para a primeira semana do mês de março, com chuva mais irregular e mal distribuída na região do Mato Piba, mas já com acumulados que podem até passar de 10 milímetros em parte do estado da Bahia. Lembrando que boa parte das áreas produtoras do estado ainda sofrem com a falta de chuva, principalmente o feijão primeira safra e o milho.
Obrigado, Stephanie. Olha, e nesta quinta-feira, uma comitiva de ministros desembarcou no interior do Rio Grande do Sul para acompanhar os efeitos da seca histórica no estado. O governador Eduardo Leite agradeceu o repasse de 430 milhões de reais para ações emergenciais, mas cobrou mais investimentos durante o evento. Temos diversas secretarias aqui representadas para que a gente aprofunde essa interlocução com o governo federal e possamos, a partir do que já está anunciado e encaminhado, ainda desenvolver planos de ação, outros que venham pela frente, a partir do grupo de trabalho que eu sei, o presidente Lula, que eu quero que vocês levem o meu abraço e o meu agradecimento a ele, já determinou que se desenvolvesse, para que a gente possa fazer com que essas ações rapidamente cheguem, né, na ponta. Os 430 milhões nós recebemos como um passo inicial, importantíssimo, mas nós precisamos de mais. Os movimentos estão aqui se manifestando. Não é o governador, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com um posicionamento político, tem a ver com a expectativa de que a gente possa avançar em outras pautas, como, por exemplo, a questão das dívidas junto ao Pronaf, ao Pronamp, né, que os agricultores têm e que precisam ser, no mínimo, postergadas. No mínimo, postergadas. E o Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na sexta-feira a partir das 6h45. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã.